Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e hoje lhes trago a série Vortex, lançada em 2023. A história começa com Melanie e Ludo na cama pouco antes do amanhecer. A mulher levanta para ver como estava sua filha ainda bebê e depois avisa o marido que iria sair para correr. Pela manhã, Ludo ouve uma batida na porta. Ele vai atender e é informado por seu parceiro detetive que a esposa dele, Melanie, foi encontrada morta na praia. Ele fica em choque e nisso a história avança 27 anos no futuro. Ludo agora está investigando outro assassinato na mesma praia em que sua esposa foi encontrada morta. Ele e seu parceiro Nathan vão para a delegacia para entrar em contato com os parentes da vítima. Após isso, o protagonista vai para a sala de VR na delegacia, que era usada para reconstruir imagens de satélite de cenas de crime. Utilizando os óculos era possível ver os detalhes. Ludo ativa o programa e começa a passar cena por cena. De repente o programa falha e todas as imagens congelam. Confuso, ele olha ao redor para ver o que está acontecendo e fica chocado ao ver sua falecida esposa na praia onde ela costumava correr. Ludo a chama pelo nome e ela se vira. Ele corre rumo a ela, mas bate na parede da sala. O protagonista volta para a sala de controle onde os arquivos dos casos são processados e questiona Agatha, a programadora da sala virtual, sobre se poderia acontecer de ser exibido dois casos que aconteceram no mesmo local no VR. No entanto, ela garante que não é possível. Após esse dia estranho, ele volta para casa. Descobrimos que Ludo se casou novamente com uma mulher chamada Parvana. A filha mais velha dele, fruto de seu outro casamento, agora é uma mulher adulta. O nome dela é Juliet, aliás. Além dela, Ludo teve outro filho com sua atual esposa, um menino chamado Sam. Naquela noite ele não conseguiu dormir bem, pensando no que tinha acontecido. Ludo ativa o programa VR do caso anterior e novamente vê sua esposa sentada sozinha na praia. Aproximando-se dela, ele conversa com Melanie e fica surpreso quando ela responde. Ele tenta convencê-la de que é seu marido, algo que para ela parece um pouco estranho, porque Ludo estava mais velho. Depois, quando Melanie voltou para casa onde seu marido e filha estavam, ela não parou de pensar naquele homem que dizia ser seu marido. Ela volta à praia no outro dia para tentar entender o que estava acontecendo. Ludo explica para ela que eles estão em diferentes tempos. Ele não sabia como isso tinha acontecido, mas precisava dizer a Melanie que ela morreu no passado e talvez agora eles pudessem encontrar um meio de mudar isso. Mas antes eles precisavam ver se suas ações naquele tempo afetam o futuro. A fim de testar isso, Ludo diz a Melanie para não ir numa reunião com amigos que ele sabia que aconteceria naquela noite. Ele queria ver se no futuro ela iria sumir de uma foto que ele tinha em seu poder e foi tirada naquela ocasião. Após estabelecerem o plano, os dois concordam em se encontrar lá após a meia-noite para ver se estavam certos. Saindo da sala de VR, Ludo encontra seu parceiro para que possam falar com a irmã da vítima anterior. Parecia que a vítima tinha tirado a própria vida, mas Ludo decide não fechar o caso tão rápido porque não queria perder o contato com Melanie. Naquela noite, Ludo volta para casa e verifica a antiga foto em grupo que tinha tirado com Melanie e fica impressionado ao descobrir que ela desapareceu da imagem. Ou seja, a teoria deles estava correta. As ações que Melanie tomasse no passado poderiam de fato alterar o futuro. Ele correu para a delegacia e informou a ela sobre o que aconteceu. Diante disso, Melanie pensa que pode encontrar um jeito de evitar sua morte. Na manhã seguinte, Ludo vai para o trabalho e verifica o arquivo do caso de sua falecida esposa e descobre que o dia da morte dela mudou para 2 dias após a data original. Ao contar isso para ela, Melanie fica arrasada e pensa que não há maneira de evitar seu destino. A mulher pede a ele para mostrar o arquivo dela, bem como as fotos incluídas nele. Dando uma olhada melhor, ela percebe que, em uma das fotos, ela está usando um anel que nunca lhe pertenceu, o que ambos acham estranho. Quando sai da sala de VR, Ludo visita a casa de Nathan e fica surpreso ao descobrir que a vida de seu amigo passou por uma transformação completa. Nathan não está mais casado com a amiga de Melanie devido às alterações feitas no passado. Percebendo o que isso poderia significar, o protagonista corre de volta para sua casa para verificar sua família e fica feliz ao ver que eles ainda existem. Mas ao mesmo tempo, um pensamento surge na mente dele. Se Melanie sobrevivesse, talvez ele nunca tivesse a família com Parvana. Naquela noite, Melanie está esperando por Ludo no local de sempre, à meia-noite. Só que nisso ela é surpreendida pelo promotor de justiça que trabalha com ela. Confusa com a sua súbita aparição, ela pergunta o que ele estava fazendo lá, e ele diz que gosta de correr naquele horário.
Inclusive o homem sugere que poderiam correr juntos algum dia. Melanie termina abruptamente a interação com aquele sujeito e vai embora. Ludo chega mais tarde, mas Melanie já tinha ido embora. Ele passa a noite na praia apenas para ser acordado por sua filha, que está usando o anel desconhecido que estava com Melanie quando ela morreu. Ludo pergunta sobre a origem daquele objeto e Juliet revela que sempre esteve entre os pertences de sua mãe. Juntando as pistas, o protagonista deduz que Melanie não morreu por acidente, mas sim que alguém a matou. O protagonista vai para a delegacia informar seus colegas sobre sua nova descoberta a respeito da morte de Melanie. O grupo informa o chefe da divisão que os permite continuar a investigar o caso, mas eles queriam que Ludo se afastasse do caso devido ao seu envolvimento pessoal, algo que ele recusava. Depois ele encontra Melanie e conta como as coisas que estão mudando no passado estão criando um efeito borboleta no futuro. Ludo explica que não queria perder a família que formou no futuro. Embora Melanie fique triste, ela entende que Ludo teve que reconstruir sua vida depois que ela morreu, e que não dava para ele simplesmente jogar tudo isso fora. Para impedir que isso aconteça, Ludo explica a Melanie que se ela sobreviver, teria que deixá-lo após isso. Concordando com a ideia, os dois começam a investigação nos próximos dias. Melanie trabalha incansavelmente para ajudar Ludo a descobrir quem é o assassino. Uma noite, enquanto está trabalhando até tarde em seu escritório, o promotor de justiça, que parece estar atraído por ela, tenta puxar assunto, mas ela recusa friamente suas investidas. Enquanto isso, Ludo descobre outro caso antigo semelhante ao de sua esposa e começa a investigá-lo. Parecia que finalmente tinha encontrado uma boa pista. No passado, Melanie tinha seus conflitos quanto a Ludo ter se casado novamente e construído uma família sem ela. A mulher decide investigar a Parvana, que se tornaria a esposa de Ludo. Parvana era uma imigrante naquela época. Melanie utiliza seus poderes como juíza investigadora de um importante tribunal para fazer com que a mulher seja chamada para uma investigação. Mas para seu choque, ela descobre que seu marido era o único policial disponível para liderar o caso. Depois de ver o risco que estava colocando sobre o futuro, Melanie se sente mal e pede ao jovem Ludo que pare a investigação, explicando que cometeu um erro. Embora ele esteja confuso com a mudança repentina de ideia de Melanie, Ludo aceita o pedido dela. Voltando ao escritório, Melanie tenta convencer sua amiga Florence a conhecer Nathan, sabendo que eles deveriam acabar juntos. Após isso, ela localiza o homem que Ludo está convencido ser o assassino e tenta fazer com que sua namorada o denuncie por agressão. Quando o plano não dá certo, ela o confronta pessoalmente, o que irrita o homem que a agride. Ludo fica mais perto de resolver o assassinato de sua esposa depois de descobrir uma nova pista que ligava o criminoso a uma joalheria. O protagonista e Nathan vão até a loja, onde encontram o mesmo design do anel que Melanie tinha consigo quando morreu. Embora os dois detetives tentem falar com o proprietário, a mãe dele se recusa a fornecer o número do filho. Ludo se irrita com a mulher e depois, na delegacia, ele é repreendido por seu comportamento e mandado para casa pelo dia. Quando o investigador chega em casa, ele não consegue encontrar sua família em lugar algum e percebe que eles devem ter mudado algo crucial no passado que o impediu de conhecer Parvana. Ao ir para o quarto de sua filha, ele descobre uma Juliet viciada em drogas que só fica no quarto e tudo mais. Nisso, Ludo vai ao hospital onde sua esposa costumava trabalhar e a encontra lá. Porém, Parvana não tinha nenhuma lembrança dele. Completamente abalado, o investigador desmaia. Quando recobra a consciência, Ludo recebe uma ligação e descobre que o homem que estava procurando não é relevante porque Melanie já o havia denunciado antes de morrer. Sendo assim, ele volta à sala do VR e fala com Melanie. O homem explica o que aconteceu em sua linha do tempo, dizendo a Melanie que perdeu sua família. Ele questiona se ela fez algo que possa ter acarretado nisso. Sentindo-se culpada pelo que fez, Melanie confessa que fez Parvana ser chamada para uma investigação. Furioso, Ludo diz a ela que a vida dele e de sua filha foi arruinada. Por fim, o investigador diz a Melanie que ela deveria fazer algo para consertar o que fez. Melanie fala com sua amiga sobre encontrar Parvana, visto que esta última havia mudado de apartamento após a investigação. Por fim, ela consegue rastrear a mulher e a convence a voltar para seu apartamento antigo, prometendo ajudá-la com sua residência e tudo mais. No futuro, Ludo vai ver sua esposa no hospital e fica chocado ao ver que ela sabe quem ele é novamente, o que deixa claro que Melanie conseguiu desfazer o erro que cometeu. Naquela noite, Ludo encontra Melanie na praia e ela pede a ele para ensiná-la a atirar. Só que o Ludo do passado acorda em uma cama vazia e fica preocupado com as frequentes corridas noturnas de sua esposa.
Quando finalmente volta para casa, seu marido a confronta sobre estar constantemente na praia. Isso acaba gerando uma briga entre os dois. O protagonista e seu parceiro começam a notar padrões nos casos e percebem que cada vítima deve ter conhecido seu assassino. Mas havia um problema. A técnica responsável pela sala virtual estava achando estranho as constantes visitas de Ludo para utilizar o VR. Ludo percebe isso e depois conta a Melanie que está preocupado que seus superiores possam impedi-lo de usar o programa. Portanto, precisariam trabalhar mais rápido para solucionar este mistério. Pensando sobre quem poderia ser o assassino, Melanie menciona que o promotor de justiça chamado Nicholas tenha incomodado ultimamente. E enfim, tinha algo estranho com ele. O protagonista vai falar com sua equipe e depois de reuni-los, Ludo os convence a investigar Nicholas, que agora ele considerava o principal suspeito. Ludo tenta seguir Nicholas, mas acaba esbarrando acidentalmente em Florence, que sem querer revela que Nathan trabalhou com uma das vítimas. Isso era estranho porque o parceiro do protagonista nunca mencionou isso. Mesmo achando isso estranho, ele deixa o pensamento de lado e continua no encalço de Nicholas. Ainda assim, sua investigação não consegue encontrar nada muito conclusivo contra o promotor, o que faz com que ele tenha que cancelar a operação. Porém, ao mesmo tempo que esta pista esfria, nosso herói começa a suspeitar de seu parceiro Nathan. Ludo o questiona sobre seu relacionamento com uma das vítimas, que ele não mencionou. Nathan nega veementemente essa teoria. Só que, pesquisando mais a fundo, o investigador nota que Nathan tinha manipulado a investigação de Melanie. Ludo é confrontado por Parvana e é forçado a contar para a esposa o que está fazendo por Melanie. Embora a mulher entenda a luta que o marido estava travando, ela ameaça sair com o filho deles se Ludo tentar salvar sua ex-esposa, pois sabe que isso mudará toda a vida deles. Apesar de se sentir triste com a decisão de Parvana, Ludo volta para a delegacia para avisar Melanie sobre suas recentes descobertas. Melanie no passado briga com o jovem Ludo e explica por que estava tão distante dele. Acontece que mesmo lhe contando toda a verdade, ele tem dificuldade em acreditar nela. A mulher leva o marido até a praia, mas quando este diz que ela está tendo alucinações por causa de sua recente insônia, Melanie fica irritada e decide sair dali para ir beber. Depois de algumas bebidas, Melanie volta para casa e encontra Nathan no meio do caminho, que oferece uma carona para ela, mas ela recusa a carona dizendo que precisa de um tempo sozinha. Depois de encontrar Nathan, Melanie decide ir para a casa de Florence, tentando evitar outra briga com o jovem Ludo. Na manhã seguinte, ela vai para a praia para falar com Ludo. O protagonista diz a ela que o assassino é Nathan. Melanie fica completamente desnorteada ao ouvir isso e tem dificuldade em acreditar que é verdade. De repente, Ludo começa a ouvir seu nome sendo chamado na sala de controle, onde pedem para ele sair da sala do VR. O chefe irritado olha para ele severamente e ordena que ele se afaste do caso, pois Ludo estava muito envolvido pessoalmente. O investigador imediatamente percebe que isso é obra de Nathan. Ludo tenta desesperadamente convencer seus colegas de que Nathan é o culpado, mas eles se recusam a acreditar. Irritado com aquela atitude, Ludo decide deixar a força policial, mas secretamente leva os arquivos de Melanie e uma caneca de Nathan para conseguir fazer o teste de DNA depois, esperando conseguir mais evidências para sua teoria. Enquanto isso, Melanie, com receio, decidiu fazer um vídeo para o jovem Ludo explicando o que poderia acontecer a ela. Depois, ela vai para o escritório e entrega a fita para Florence. Só que quando Florence ouve a história sobre Nathan, que era namorado dela, ela ignora a parada toda e fica brava com Melanie. Ludo vai para casa. Ele tinha pego o óculos VR e o trouxe consigo. O investigador fala com Melanie e explica a ela que ela precisará se proteger agora que já sabe quem é o assassino. Acontece que, embora não queira morrer, Melanie se recusa a matar alguém para se salvar, e em vez disso, pede a Ludo para mostrar a ele a filha deles, para que ela possa conhecê-la, adulta. Ludo iria falar com Juliet, mas antes ele recebe uma ligação de uma detetive que estava trabalhando no caso com ele, chamada Kim. Ela informa que Nathan havia cancelado o teste de DNA que Ludo solicitou após ter pego a caneca do suspeito. Kim achou o comportamento de Nathan estranho e diz que irá verificar a casa do homem, o que deixa Ludo mais esperançoso de que possa provar sua teoria. Ao falar com Juliet, ela se recusou a ouvir o pai em primeiro momento, achando que ele estava maluco. No entanto, eventualmente ela concorda em falar com sua mãe no passado. Os dois se dirigem até a casa de Ludo. Juliet coloca os óculos e consegue ver sua mãe. Melanie tenta se comunicar com sua filha, mas Juliet acha tudo aquilo demais para ela processar e acaba encerrando a sessão e sai correndo da casa do pai.
Ludo usa o VR logo em seguida para falar com Melanie. A mulher agradece por ele cuidar bem da filha deles. Os dois se despedem. Melanie então volta para casa e cozinha um jantar adorável para se reconciliar com o jovem Ludo. Os dois passam uma noite maravilhosa juntos. E na manhã seguinte, a mulher acorda sabendo que aquele poderia ser seu último dia viva. Ela marca de se encontrar com Nathan. Ao encontrá-lo, ela fica assustada e atira nele no meio da rua, mas só consegue acertá-lo de raspão. Melanie em seguida corre para a casa de seu amigo Hector para entregar a fita que gravou antes, de modo que ele possa entregá-la para Ludo no futuro. Ludo, por sua vez, no futuro vai até a casa de Hector para pedir a fita que Melanie disse que deixaria para ele. Hector diz que ela levou a fita consigo naquele dia depois de confessar ter atirado em Nathan. Enquanto Hector vai até o andar de cima por um momento, o protagonista começa a notar evidências estranhas na casa de Hector. No passado, Melanie já estava na casa de Hector lamentando por ter atirado em Nathan. Hector tenta acalmá-la e diz que irá trazer um suéter que ela havia deixado com ele no dia anterior. Quando o homem sobe para o outro andar, vemos ele abrir uma caixa cheia de coisas que eram de Melanie, algo que ele obcecadamente acumulou durante vários anos. No futuro, após sua conversa com Hector, Ludo tem certeza de que foi ele a pessoa quem assassinou sua esposa. Nisso, ele corre para casa para avisá-la, mas quando está revirando a casa procurando pelo óculos, Parvana aparece e diz que destruiu o objeto, porque não queria que aquilo destruísse a vida deles. Irritado com a atitude egoísta da esposa, o protagonista deixa a casa e corre para avisar Nathan sobre Hector. De volta ao passado, Melanie está sentada com Hector discutindo o que fará. Ela explicou que deixou o marido dando a ele apenas uma carta como explicação. Finalmente, sentindo que o caminho está livre, Hector tenta beijá-la, mas Melanie se afasta. Ela decide ir embora dizendo a Hector que não quer envolvê-lo no crime. Hector a segue até a porta e implora para que ela fique com ele, prometendo ajudá-la. O homem confessa que sempre esteve apaixonado por Melanie desde o ensino médio. Hector então tira uma caixa e revela um anel que era simplesmente o mesmo que foi achado com o corpo de Melanie. Não havia dúvidas, Melanie estava certa de que foi Hector quem a matou. Ela finge normalidade e pede para ir ao banheiro. Mas quando Melanie demora muito no banheiro, Hector decide verificar. A mulher pula pela janela do banheiro e começa a correr para a praia, com Hector seguindo-a, perguntando para ela o que tinha acontecido. No futuro, Ludo vai à delegacia para se desculpar com Nathan e para dizer a ele que encontrou o homem certo. Nathan, no entanto, se recusa a ouvir qualquer coisa e o adverte que será demitido se continuar nesse caso. Percebendo que precisa tomar as rédeas da situação, Ludo decide seguir Hector e quando finalmente o alcança, ele confronta o homem perguntando por que ele havia matado Melanie. Hector nega a acusação. Furioso, Ludo o ataca e diz que irá colocá-lo atrás das grades para o resto da vida pelo que ele fez. Após agredir o homem, o protagonista vai ao banheiro para limpar o sangue das mãos. De repente, Hector aparece atrás dele e tenta matá-lo. Os dois novamente lutam e Hector consegue esfaquear Ludo no abdômen e diz que havia testemunhas de que o investigador o agrediu, o que na concepção dele faria com que não fosse penalizado caso matasse o investigador. No passado, Melanie é perseguida por Hector até a beirada do penhasco. Vendo-se encurralada, ela tira a arma que tinha consigo. Melanie diz para Hector se manter afastado. O homem implora para que ela abaixe a arma, mas ela, percebendo a obsessão de Hector, abre fogo contra o vilão. No futuro, Ludo acorda no chão do banheiro e percebe que seus ferimentos desapareceram completamente. Surpreso, ele vai até o seu carro e descobre que o arquivo sobre a morte de Melanie tinha desaparecido. Ludo finalmente corre para casa, assumindo que Melanie descobriu quem era o assassino, portanto ainda deve estar viva. Quando ele chega em sua residência, no entanto, encontra Parvana. Ainda assim, ele fica feliz que sua família continue existindo e abraça a esposa. Naquele futuro, Ludo descobre que Melanie tinha sido presa há 2 dias, após ter passado anos foragida. Ela estava foragida porque, aos olhos do público, tinha assassinado Hector. Quem a denunciou para a polícia, inclusive, possibilitando que Melanie fosse presa, foi o próprio Ludo. Mas é claro, foi o Ludo de outra linha do tempo que não sabia o que estava acontecendo. Quando o Ludo, que sabia sobre a viagem no tempo, tomou consciência no futuro, ele decidiu ir visitar Melanie na cadeia. No que os dois se encontram, eles se emocionam e Melanie diz que esteve esperando por ele durante estes 27 anos. Assim acaba a primeira temporada da série e não há segunda. Bom galera, obrigado por acompanharem o vídeo, deixem o like, inscrevam-se e comentem qualquer coisa para ajudar no engajamento. Por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau!